Sejam muito bem-vindos ao podcast das Farmácias Correia Rosa, Saúde que faz história, onde celebramos 75 anos ao serviço da comunidade. O meu nome é Catarina Rosa Tacanho, sou farmacêutica, mãe e diretora-geral das Farmácias Correia Rosa. Este episódio do podcast é muito especial para mim porque tenho comigo dois convidados que representam muito o que é a história desta empresa. Um deles trabalhou-se cá 50 anos, o outro já soma 25. Juntos somam 3/4 de século ao balcão das nossas farmácias. Zé Manel, uma memória viva e quase histórica da Farmácia Rosa, reformada há cerca de 7 anos. E Paulo Coutinho, atualmente diretor técnico da Farmácia Rosa, com percurso na empresa que conta já com 25 anos de dedicação, tendo passado pelas 3 farmácias. Bem-vindos. Olá, boa tarde. Vamos começar pelo princípio. Tiveram começo em alturas diferentes, mas numa missão partilhada de cuidar da saúde das pessoas. Zé Manel, conte-nos como começou a trabalhar na farmácia, muito novo, segundo me lembro, e em plenos anos 70, sem computadores. É verdade, comecei a trabalhar aos 12 anos, portanto ainda menino, ainda devia andar a brincar, a jogar à bola, mas pronto, as circunstâncias da vida fizeram com que eu começasse a trabalhar, porque a vida não era fácil na altura, e pronto, comecei a trabalhar. Lembro-me que o meu primeiro trabalho foi, quando cheguei à farmácia, foi lavar 10 frascos. 10 frascos que não estavam lavados, estavam extremamente sujos, vinham do depósito onde se colocava o lixo. Andavam lá pessoas a recolher isso e depois vinham vender à farmácia. Penso que não só à Rosa, mas também às outras farmácias. E depois tinha que ser lavado, bem lavado, sem detergentes, só com água e areia, até eles ficarem límpidos, tipo cristal. Nós tínhamos uma técnica para ver se ele já estava bom, que era olhar para a luz e ver se realmente aquilo estava límpido. Quando assim acontecia, estava lavado. Quando havia alguns que não se conseguiam lavar mesmo, e então a única coisa que nós tínhamos que fazer era parti-los, porque se fosse para o lixo e não o partíamos, estávamos nas circunstâncias de ele voltar cá outra vez. E então partíamos que era para eles não voltarem. Isso, de facto, eram outros tempos. Eram outros tempos. Sim. Lembro-me também de das primeiras coisas que ainda foi o Vítor Carvalho que me ensinou, que me mostrou o que é que havia nesta gaveta, havia naquela gaveta, havia naquele móvel, havia aquelas coisas. E houve uma gaveta que ele não mostrou. E eu fiquei muito curioso durante muito tempo, até que ganhei coragem para ir lá ver o que é que lá estava dentro. O que é que estava? Era uma caixa, uma gaveta com os preservativos. Naquela altura as coisas não estavam assim à vista como estão hoje, não é? De facto, há sempre diferenças. É E também sempre. trabalhamos antes sem computadores. Pois, assim, eu costumo dizer que comecei a trabalhar na Idade da Pedra até à era do computador. Porque nós, quando começámos a trabalhar, era tudo feito à mão, as receitas eram todas feitas à mão, tinha que se tirar as etiquetas, tinha que se preencher as receitas todas, o preço público, o que o utente pagava, o que o Estado pagava, e no final do mês tínhamos que fazer um relatório, uma relação com todas essas receitas, e depois eram somadas à mão. Não havia máquinas de calcular na altura, e nós estávamos habituados a fazer isso. Ou seja, eram peritos em matemática. Éramos peritos da matemática. Eu quando vim para a farmácia Rosa já tínhamos computador, ainda cortávamos etiquetas para colar nas células receitas Certo. azuis, não é? Mas já tínhamos o computador e era só colar o talão que saía da impressora e estava feito. Pois isso Já tinha um trabalho muito mais facilitado. Nós, Sim, quando- porque o Paulo entrou já nos anos 2000, que já Sim. havia tecnologia, claro que era muito diferente do que há hoje, e da era digital que tinha, mas facilitou muito. Como é que era a história dos computadores? Dizia o meu avô. Isso foi o Dr. Rosa, quando foi a Lisboa ver os computadores, veio muito entusiasmado e disse para a Judite, portanto, é que estava a funcionar no escritório, que por acaso é a minha mulher, casámos no mesmo dia. Judite, aquilo não custa nada, é só carregar no botão, fica tudo feito. Não deixa de ser verdade. É verdade. Paulo, e porquê esta decisão de seguir ciências farmacêuticas e ser farmacêutico? Olha, eu acho que tem muito a ver também com as memórias de infância, de ir à farmácia, neste caso Tentugal, que era a farmácia mais perto da minha aldeia,
e sentir aquele cheiro característico dos laboratórios das farmácias do antigamente, não é? E aquilo e ver as pessoas de bata branca e essas coisas assim a mexer nos medicamentos, isso tudo sempre me fascinou. Pronto, e depois fiz o meu percurso na escola, não é? E concorri à Universidade de Coimbra, porque eu sou de Coimbra, sempre quis ser um estudante de Coimbra e acabei por entrar em farmácia. Curiosamente, durante o percurso académico, achei que iria para outra área que não a farmácia comunitária, mas felizmente tive uma orientadora de estágio numa farmácia perto de Coimbra que me deu completamente a volta e disse-me que eu ia ser um excelente farmacêutico. Acertou. Acho que ela acertou. Portanto, e depois vim parar às Caldas. Exato, e já lá vão 25 anos. Exato. Zé Manel, qual é o papel, na sua opinião, e tendo em conta toda esta experiência que teve de 50 anos num balcão, qual é o papel da farmácia e qual tem sido o papel da farmácia ao longo destes anos? Eu acho que o papel da farmácia tem sido muito importante para a população em geral. Porquê? O primeiro local onde as pessoas vão é à farmácia. Pelo menos antigamente era assim, agora não sei. Mas E hoje também, Então, Paulo. Continua a ser. Eu acho que esses- iam à farmácia, portanto, diziam os seus sintomas, se a farmácia conseguisse resolver a sua situação, que na maior parte das vezes conseguisse, porque era difícil ir ao médico, né, havia poucos médicos e tinha que ser pago, e as pessoas tinham alguma dificuldade financeira. E só que se isso não acontecesse é que se podia, olha, se isto daqui a um dia ou dois não está resolvido, tens que ir ao médico. E era assim que acontecia, porque as pessoas continuam ainda hoje a ter muita confiança na farmácia. É o local mais próximo deles que têm para pedir ajuda, E não é? estamos, no fundo, dentro do nosso horário de funcionamento, estamos sempre abertos. Estamos sempre E abertos, com um exatamente. profissional de saúde disponível para ouvir. Exatamente. Eu acho que continuamos a ter essa relevância e se calhar com os tempos que correm ainda mais relevância temos, não é? Porque de facto muitas das vezes é o primeiro e único ponto que as pessoas têm para resolver os seus problemas de saúde, não é? E nós tentamos resolver ao máximo. E, no fundo, estamos abertos 24 horas com as farmácias de serviço. Por isso é que aquele slogan "há luzes que não se apagam", se calhar é do que se mantém ao longo dos anos da história da farmácia. Há com certeza histórias marcantes e momentos únicos. Zé Manel, quer partilhar alguma história que se lembre? Sim, tenho uma, acho que é engraçada, não, eu sou interveniente, mas não fui dos principais intervenientes. Havia uma figura, aqui nas Caldas, que era o Henrique, uma figura pública, toda a gente conhecia e muito respeitada. E passava todos os dias, às vezes mais que um dia, ali pela farmácia, se nós queríamos alguma coisa, para ir buscar, fazer um recado, e vinha às vezes também buscar as suas coisas, o álcool, que ele gostava muito de álcool, a tintura de iodo, essas coisas assim. Um dia desses, ele chega à farmácia, deixa lá os frasquinhos para depois nós enchermos e vai fazer qualquer coisa, ou vai falar com outra pessoa qualquer. Quando volta, não vê lá os frascos. Não vê os frascos, fica muito irritado. E eu disse-lhe: "Ó Henrique, não fui eu." Portanto, era o Zé Loureiro, que na altura ele tinha entrado há muito pouco tempo, que estava: "Foste tu, foste tu, foste tu." E ele dizia que tinha sido ele: "Ó senhor Henrique, eu não fui, ó senhor Henrique, eu não fui." Não sei o quê, porque ele tinha muita confiança em nós, em mim e o Sr. Faria, portanto, à partida nós não tínhamos sido, né, era o único que sobrava era ele. E ele não conseguia resolver a situação e depois eu disse assim: "Ó Henrique, estão aqui os frascos, fui eu que fiz, fui eu que te escondi." Ah, uma brincadeira. Foi uma brincadeira. E ele não reagiu, porque ele gostava de mim e eu gostava dele. Claro. Só que realmente depois o Zé estava-me a dizer, disse-me: "Epá, eu cheguei aqui há 2 ou 3 dias, estava a ver comigo e já ia embora." Não, mas essas partidas ainda se mantiveram durante muito tempo. Pronto, Quando tu não vou- entraste também aconteceu. Sim, fui alvo assim de umas partidas engraçadas. É uma praxe, no fundo. O Zé Loureiro era muito Sim, sim, petulante dessas nessas coisas. E o Ele não Adelino perdoava, também. O ele Adelino não também. perdoava. Era interessante. Paulo, além destas histórias que também tens, com certeza, recentemente, há 5 anos, tivemos uma pandemia que agitou o mundo. Como é que foi vivida a pandemia nas farmácias?
Olha, nós tentámos nos organizar o máximo possível porque sentíamos que tínhamos uma missão a cumprir, que era conseguir dar à população aquilo que ela precisava. E então organizámos logo de forma a dividir equipas, portanto, não podíamos que a farmácia ficasse fechada por algum motivo, não é? E acho que provámos à sociedade em geral que as farmácias, quando é necessário, estão logo no pelotão da frente e isso deixou-me extremamente orgulhoso. Conseguimos estar sempre, sempre disponíveis para as pessoas. E com este espírito de missão, se calhar o Zé Manel também Sim, sentiu ao longo do tempo, não é? Que temos que ajudar as pessoas, aliás, disse isso no início desta Sim, conversa, temos que ajudar, estar disponíveis. Acho que na pandemia foi de facto uma prova em que sim, as farmácias e todos os outros nessa profissionais de época foi saúde uma tivemos que dar ali altura. provas de. sim. Demos o litro, como Exato. se costuma dizer na gíria. Além destas alterações que já falámos na farmácia, a própria cidade evoluiu. Zé Manel, como é que era esta avenida, a Avenida 1º de Maio, quando começou a trabalhar? Esta avenida não era avenida. Nem existia. Não existia. Existia aqui onde nós estamos, uns quintais dos proprietários e só havia a Avenida da Independência Nacional. Portanto, é que vai da estação da CP, que depois chegava ali onde antigamente era também os bombeiros voluntários, cortava-se à esquerda para ir, por exemplo, para a rodoviária, quando os autocarros vinham lá abaixo à estação, ou ia-se em frente para Miguel Bombarda, para a praça. E a farmácia Rosa estava localizada aí nessa zona, entre eh, portanto, os bombeiros, e a seguir havia uma casa pequenina de primeiro andar, onde a farmácia estava localizada. Havia também uma situação muito engraçada que me lembrei-me agora, que é hum, a farmácia estava na periferia da cidade. Praticamente não havia mais nada, havia alguns prédios, mas pouco mais. E então, especialmente nos dias de serviço, as pessoas não sabiam onde é que era a farmácia Rosa. E então havia uma situação, tínhamos ali em frente à farmácia um sapateiro que tinha um macaco. E um macaco que estava, andava a brincar lá por cima do muro e num pau e não sei quantos. A situação é que quando as pessoas pediam: onde é que é a farmácia Rosa? É lá embaixo na avenida, não sei o quê, ao pé do macaco. As pessoas diziam que era ao pé do macaco. Portanto, era uma zona, era um ponto de referência da farmácia, era o macaco. É engraçado com a mudança dos tempos, neste momento, quando as pessoas querem dizer alguma coisa na avenida, é o contrário, dizem ao pé da farmácia Rosa. Agora a farmácia Exatamente, Rosa é agora que É a referência. a referência. Passámos de um macaco Pois. à farmácia Rosa. Porque agora, atualmente, nós aqui na avenida e nesta zona, temos as 4 forças maiores da cidade, que é a igreja, de um lado, a Câmara Municipal, o tribunal do do outro, a Câmara e as finanças. Exato. Mas antigamente era Ou só seja, agora somos agora- basicamente o centro da o cidade. centro não é? da cidade. Passámos de periferia para o centro Exatamente. Só havia a igreja e do outro lado, passados poucos tempos, Ah, criou-se o da cidade. Agora, por tribunal. falar na avenida, lembro-me perfeitamente quando eu cá cheguei, em 2000, eu queixei-me, então, mas aqui não há calor, não? E o Zé Manel dizia-me assim, não, aqui só há 2 estações. É o inverno e a estação do caminho de ferro. Olha, eu atrevo-me a dizer que há coisas que não mudam. Exceto 2 ou 3 dias de muito calor nesta terra, de facto, essa história era verdadeira. Paulo, que mudanças tu sentes? Bem, no clima já sabemos que não se sente grande mudança, mas que mudanças tu sentes ao longo destes 25 anos aqui na cidade e no que experiencias todos os dias? Senti que, falando da cidade, a cidade realmente cresceu nestes últimos 25 anos, tanto em espaço como em população, não é? Hoje em dia nós temos filas, em algumas zonas, especialmente nas rotundas, As rotundas. 5 minutos, quanto antigamente não tínhamos, não é? Há Portanto, isto trânsito nas Caldas. já começa a haver a partir das 4h30, 5h. É. Agora, no outro campo, a tecnologia evoluiu de uma forma estonteante, não é? E nós, na farmácia, nós estamos sempre a acompanhar a tecnologia porque isso são ferramentas extraordinárias para nós exercermos a nossa profissão, tanto a nível de programação, para nós podermos fazer as dispensas como deve ser, a busca de informação, sei lá, a organização. Portanto, é uma coisa que é galopante. Eu até me pergunto daqui a 5 anos onde é que nós estamos, se calhar até daqui a um ano, não é? Porque as coisas estão sempre a tudo muito mudar rápido. e hoje é uma coisa
que achamos que é assim e daqui e pronto, é isso. E muda. Uma das coisas que nós temos na nossa característica, mesmo eu acho que enquanto farmácias Correia Rosa, é que venha ao futuro porque nós vamos abraçá-lo e estamos prontos sempre a evoluir. E nós queremos é coisas novas. Pois é. Portanto, E sempre foi assim, Zé Manel. Recorda-me que durante anos as coisas não mudavam. Eram todas, tudo, passava um ano, era a mesma coisa, passava um ano, era a mesma coisa. Há uns anos a esta parte, nós chegávamos aqui de manhã e já tinha mudado qualquer coisa. Quando abríamos os computadores, olha, isto já mudou, já é assim, já é assim. E antigamente não era. Há anos e anos, a mas, rotina era Zé sempre a Manuel, mesma. já agora uma curiosidade. Como é que foi para vocês, para a vossa geração, ter que lidar com uma máquina que tinha um ecrã e que aquilo é que mandava, no fundo, a Sim, maneira como nós... pronto, não, eu por acaso sempre me adaptei bem, mas não era fácil, quer dizer, era uma coisa totalmente nova, né? Totalmente nova. Pois é, que para a minha geração é a geração Mas, do antes e do agora, não é? já, Ou seja, já, já, nós é que já trabalharam evoluímos. muito nisso, Sim, né? Nós também não, começámos quer do dizer, nada e começámos a utilizar a internet e os computadores, se calhar na altura mais da faculdade, ali do 12º de faculdade, não Sim. é? Pronto, mas é engraçado que a geração dele é que foi mesmo assim aquele embate. nós Mas no fundo passámos, era só carregar no botão. é só- nós passámos tudo. É como eu disse há pouco, da era da Da pedra. pedra, e fomos evoluindo, evoluindo. Olha, e uma coisa que também me parece é precisamente por ter estado tanto tempo e ter passado tudo, também com certeza que houve famílias inteiras que o Zé Manel viu crescer na farmácia. Como? Sim, sim. Por exemplo, antigamente vinham as pessoas pesar os bebés na farmácia porque não havia centros de saúde, não havia essas situações todas. E então eu lembro-me que houve pessoas que eu pesei e que Em depois, bebés? ainda em bebés, e que depois pesei É, os seus filhos. sim. E agora o Paulo está a agora... pesar os netos. E agora sim, mas Pois. há esta continuidade. Aliás, no outro dia houve uma senhora, relativamente jovem, perto dos seus 30 anos, que vinha acompanhada pela filha. E depois, pronto, é hábito nós darmos qualquer coisa, uma lembrança, o que conseguimos dar à criança. E a criança ficou toda grávida, como é óbvio, e ela depois assim muito séria, assim a olhar para mim. É impressionante. Quando era pequenina, o Zé Manel tinha sempre qualquer coisa para me dar. Ou seja, este espírito mantém-se. É interessante, não é? De facto, aprendemos sempre com a passagem do tempo. E queria agora perguntar-vos aos dois, se tivessem que pensar nas vossas carreiras, o Zé Manel com 50 anos aqui passados na farmácia e o Paulo com os 25, se tivessem que escolher uma única lição que aprenderam aqui por via desta entrega ao balcão, qual seria? Zé Manel. Olha, eu acho que as relações humanas é o melhor que há. E nós ao balcão aprendemos muito. Ehm, Porque eu costumo dar um exemplo. Eu hoje chego aqui à farmácia, portanto, ou melhor, outra pessoa que chega ao balcão, um cliente, e eu já estou habituado com a pessoa em causa e com alguma à vontade e dirijo-me a ele. E ao dirigir-me a ele, vejo que ele não é o mesmo que eu habitualmente costumo falar. E então temos que saber interpretar a situação e falar de outra maneira e Adaptar-se. adaptar-nos à pessoa em causa. Porque nós, pronto, temos dias que temos mais felizes, outros menos felizes, estamos zangados ou não estamos zangados, e essa situação é muito importante saber lidar com as pessoas e mais, pôr-nos do lado deles. Porque eu muitas vezes fazia isso, punha-me do lado do cliente, se eu fosse cliente, o que é que eu gostava que me fizessem? No fundo é a Sim, empatia que tanto se fala exatamente. nos dias de hoje. E tu, Paulo, que lição aprendeste? Eu acho que vai um bocado também nesse sentido, ou seja, nestes 25 anos aquilo que eu mais aprendi foi que ouvir as pessoas é importante. E todos os problemas que as pessoas têm, por mínimos que nos pareçam, são sempre relevantes para essa pessoa. Ou seja, nunca menosprezar as preocupações e as questões que as pessoas têm, porque só assim é que nós conseguimos mesmo ajudá-las. De facto, o farmacêutico de oficina é daquelas profissões em que lidamos com muitas pessoas e lidamos com muitas pessoas no mesmo dia. Ou seja, temos de ter essa capacidade de ouvir e essa capacidade de ser versátil.
Porque se nós mantemos sempre o mesmo registro, nós nunca vamos conseguir evoluir na profissão. Eu também tive uma boa escola, está aqui o Zé Manel, que me ajudou imenso no meu início de carreira. Nós vimos a faculdade sempre com o sangue na guela, não é, Zé Manel? Sempre com muita vontade e com muita energia, mas é necessário às vezes também percebermos a nossa realidade e percebermos até onde nós podemos ir. Sim, mas o Paulo adaptou-se muito bem. Aliás, a equipa era Sim. uma equipa boa e Aliás, eu no meu integrava. primeiro dia de trabalho fui informado de uma coisa que, olha, hoje à noite vamos ter que ir jantar fora. E eu, Mas acho que no fundo esse espírito ainda vamos mantendo. sim. O que é que acham que mudou mais na farmácia? O que é que mudou mais? Sei lá. Talvez a maneira como as pessoas são Mais impacientes. mais impacientes, Hum. querem, não podem esperar, não querem esperar. E antigamente as pessoas, se fosse preciso, esperavam 1 hora, 2 horas e não se aborreciam. Agora não. Mas hoje em dia a vida é muito Quando, rápida. quando chegam aqui já queriam estar na rua. Sim, eu acho que de facto tem-se vindo a agravar essa situação. Também isso não é só nesta área, eu acho que em todo lado as pessoas estão a viver mais rapidamente a vida em vez de pensar em pausar. Mas no fundo as pessoas agora vivem mais, Também há não uma, Mas é? também vivem Vivem também, muito mais anos. também há uma situação que é quando uma pessoa chega para pedir qualquer coisa, nunca se, como costumava dizer aos colegas, nunca se pode dizer que não. O não é proibido. Mais tarde podemos lhe dizer que não conseguimos resolver o problema dele, Uhum. mas o não se aplica, porque a pessoa já vem negativa. E debilitada. Se lhe dizem lá à cabeça que não, é terrível. Vamos gerar mais É. conflito, não é? Às vezes. E ao longo do tempo, o que é que acham que se perdeu? O que é que se perdeu? Talvez as amizades que havia entre os clientes e nós, porque eu ainda hoje, ainda aqui tive ontem, encontrei logo aqui 4 ou 5 pessoas que eu abracei e pronto, que éramos amigos. Porque Se se calhar calhar, havia outro tempo para fomentar estas amizades que hoje se calhar não há. sim, tínhamos se calhar mais tempo, conversávamos mais com as pessoas, nós éramos confidentes das pessoas, nós éramos quase, pronto, Padres, como padres, não é? psicólogos, E psicólogos, que às vezes as amigos. pessoas vinham tristes e vinham zangadas, não sei o quê, às vezes com uma pequena conversa resolvem problemas, já iam a sorrir e já iam bem para casa, nem precisavam já de medicamentos. E isso E acha que isso se foi perdendo. Qual é a tua opinião, Foi. Paulo? No que é o dia a dia 2 de uma farmácia? Quer dizer, eu não tenho essa experiência que o Zé Manel teve, embora que acho que de facto nós temos menos tempo disponível para as pessoas. Por força das circunstâncias, né? Se temos mais pessoas para atender e muitas vezes até as próprias pessoas se querem ir embora que nós estamos sempre abertos para tentar ter diálogo Querem pouca conversa, querem é sim, mas a despachar-se. maior parte não quer. Ou seja, também é difícil de estabelecer esses contactos. Mais aqui na questão urbana, não é? Eu tendo a experiência, por exemplo, em Santa Catarina, eu conseguia ser mais farmacêutico de família, não é? Não sei se este conceito existe, se não, Existe. mas aí já desempenhava um papel diferente e tínhamos essa à vontade com as pessoas e as pessoas connosco. Aqui temos com algumas pessoas. Pois. E interessante é que as pessoas que são clientes há mais tempo ainda querem fomentar essa relação, Pois é que é isso. super engraçado. Mas no fundo é um negócio de pessoas para, Sim, para pessoas sim. e isso ao longo dos tempos não muda. Já estamos mesmo quase a terminar, mas tenho aqui uma última pergunta que vos vou fazer. Se mandassem na saúde em Portugal, o que é que faziam? Zé Manel. Olha, eu reorganizava ou tentava reorganizar o Serviço Nacional de Saúde, porque infelizmente estamos a perder o Serviço Nacional de Saúde, que é essencial, porque quando as pessoas, não sei o que, é os hospitais privados, mas quando há um problema qualquer nos hospitais privados, é para o público que eles mandam os doentes. Portanto, acho que temos que lutar pelo Serviço Nacional de Saúde e tentar que ele vá sempre melhorando. E tu, Paulo? Eu, se fosse eu a mandar,
mantinha o hospital nas Caldas da Rainha. Não saía daqui. Sim, isso é, mas eu já não direi. Se mantivesse entre Caldas e Óbidos, aquela zona onde mas acho que sim, Estava exatamente. Porque estar a pôr um hospital num deserto, acho que não faz muito sentido. Hum, Imensas sugestões que temos aqui. Agradeço aos dois a vossa presença. Foi uma viagem pela história das farmácias e da cidade de Caldas da Rainha ao longo de mais de 50 anos. As farmácias Correia Rosa estão consigo já há 75 anos, porque cuidar é uma herança. E chegamos ao fim do último episódio do podcast Saúde que faz História, o podcast das farmácias Correia Rosa. Espero que já tenham ouvido os episódios anteriores, onde falamos de tantas coisas como maternidade, menopausa, saúde mental, exercício físico e uma série de outros temas que vão com certeza ajudá-lo a cuidar melhor da sua saúde. Fique connosco e, quem sabe, até à próxima série do podcast das farmácias Correia Rosa.